ele foi mestre em arte e depois se tornou doutor em teologia. A mesma coisa foi Zwinglio. Zwinglio se tornou mestre em arte em 1506 pela Universidade de Basileia e depois tornou-se doutor em teologia. Você vê, né? Eu fico olhando assim, Zwinglio, Calvino também tornou o título de doutor em teologia. Calvino, Zwinglio, Lutero, o apóstolo Paulo. Porque muita gente diz assim, hoje não, graças a Deus que muitas igrejas caíram em si e viram a importância do estudo, do seminário, da teologia, do conhecimento. Mas até épocas atrás, muitas igrejas diziam, não, é o Espírito Santo que dá a capacidade, que ilumina e que você vai pregar porque você é chamado, não é? Mas a história conta que os grandes homens foram homens que estudaram. Zwinglio só fez o que fez, não só porque ele era um Zwinglio, não. Porque ele teve toda uma base, todo um estudo em cima. A mesma coisa foi Lutero, Calvino, Paulo. Você vê, por que foi que Paulo fez um ministério missionário maior do que os outros apóstolos? Porque falava 5 línguas, meu amigo. Onde foi que Pedro chegou falando no grego evangelizando? Onde foi que Tiago chegou falando no grego evangelizando? Agora, Paulo, ele torna-se um missionário aos gentios por causa do seu conhecimento. Você vê que Paulo chega no Areópago de Atenas, não é? Estão lá os filósofos, os camaradas que só viam o povo de cima para baixo, né? Diz Atos que era epicureus e estoicos, um grupo seguidor de Epicuro, um dos grandes nomes da filosofia da Grécia, e outro seguindo o estoicismo, outro segmento filosófico da Grécia. Homens altamente conhecedores, talvez discípulos de Aristóteles, de Platão, de Sócrates, não é? E Paulo chega já olhando de cima para baixo assim, dizendo, não, um judeuzinho de meia tigela. Quem é esse camarada aí? Aí Paulo já chega falando no grego. Aí ele já, e fluente, né? Fluente, não é a palavra enrolada, né? Fluente, né? No grego. Já ficaram meio firmados com Paulo. E rapaz, camarada, é bom. Falando na nossa língua. Aí Paulo chega lá e dá um baile de conhecimento da filosofia da Grécia. Os vossos deuses, os vossos mestres. Paulo começa a falar, os camaradas ficam boca aberta com Paulo. Entendeu? Porque isso foi muito importante. Zwinglio também foi muito importante. Zwinglio tornou-se doutor em teologia, estudou em Basileia, certo? Teve uma excelente formação, mas a sua experiência de conversão, irmãos, só veio muito depois. Sabe o que foi que aconteceu na Europa nessa época? Em 1519 aconteceu uma epidemia de peste bubônica. O camarada, quando pegava um negócio desse, era 19. Aconteceu uma epidemia de peste bubônica, era tanta gente morrendo. A peste negra. Foi também chamada assim. Zwinglio, quando viu o negócio daquele, Zwinglio disse, meu Deus do céu, homem não é nada não. Correu e se apegou com o Senhor. Dali Zwinglio teve uma experiência com Cristo, com medo da peste bubônica. E a partir da experiência que Zwinglio teve com Cristo, certo? A partir daquele momento, ele decidiu enfrentar a Igreja Católica na Suíça. E a Igreja Católica na Suíça estava fazendo o mesmo que estava fazendo na Alemanha na época do Lutero, vendendo as indulgências. Aquela teoria assim, se o sacerdote deflorar uma virgem, ele pagará 2 libras e 6 soldos, estará barato, só 2 libras. Se o sacerdote, né, se envolver sexualmente com sua prima, com sua tia, com sua filhada ou com a freira, ele pagará 15 soldos, não sei quanto estará livre. Né? Essas coisas absurdas das indulgências. E aí, Zwinglio resolveu se levantar contra os abusos das indulgências no seu país. Depois que ele se converteu, Zwinglio, em 1522, escreveu um livro
Não temos o nome do livro dele, mas o tema do livro foi Contra os Abusos da Igreja Católica. E quando, professor? Em 1522, Zwinglio escreve um livro, certo? Os Abusos da Igreja Católica. Esse livro começou a circular. Por quê? Porque a Suíça era um país livre. Não era como a Alemanha, meio fechada. A Suíça sempre foi livre. E aí os pensamentos de Zwinglio começaram a se espalhar na Suíça. E aí foi chegando à mente das pessoas, certo? Zwinglio foi contra a Igreja Católica, defendendo que a salvação é somente pela fé na autoridade da Bíblia. Isso era um choque para a igreja. Por que o choque para a igreja? Porque até então, o que era que a igreja dizia? Salvação somente na igreja. Até hoje eles dizem isso, católico. Salvação só na igreja católica. Até hoje eles dizem isso, né? Como se isso se encaixasse mais no dia de hoje. Aí salvação só na igreja e através do Papa. Zwinglio vai ensinar. Salvação só pela fé, através do sacrifício de Cristo e a vivência da sua palavra. Olha uma coisa séria que hoje tem que ter uma reforma. É você ter identidade doutrinária. Eita mesmo. Chegou uma irmã na minha igreja que veio de uma outra igreja. Aí se tornou membro da nossa igreja. Só Jesus. Aí o outro dia ela falando para um grupo lá, acho que foi de adolescente que fez, ela dizendo: eu sou crente em Jesus Cristo e não tenho identidade de igreja. Eu estou aqui hoje na Igreja Batista porque moro aqui perto e estou agora na Igreja Batista. Mas se eu for para outro canto, a igreja que estiver perto eu me filio e tal. Ela disse isso, quando terminou eu... Chega aqui, irmã. A irmã precisa ter identidade doutrinária. A irmã veio ser batista por quê? Porque a irmã viu a igrejinha perto. A partir de agora, irmão, o seu discurso aqui nessa igreja tem que ser outro. Deixa eu entender. Eu sou batista por convicção. Eu sou batista porque o que ela prega é bíblico. Por isso que eu estou aqui. Certo? Vim para aqui porque é bíblico. Eu tenho convicção do que, certo, prega essa igreja. Agora você ficar pulando de galho em galho, e quando sair para outro canto, se filia a sua igreja da sua denominação, salvo se não tiver na área. Aí tudo bem, você vai ficar voado. A outra igreja você vai e se filia. Mas tendo a sua denominação, você vai estar na sua denominação. Você tem que ter identidade doutrinária. Acaba que fica aí, gente fica pulando de igreja em igreja, igreja. Daqui a pouco pula num lugar de podre, certo? E cai e morre. Certo? Temos que ter identidade doutrinária. Salvo se acontecer imprevisto tal que leve você a ter que sair daquela igreja. Colocando um pouquinho aqui de Zwinglio. Zwinglio fez a reforma em Zurique, certo? E além de Zurique, ele também fez a reforma em Berna. O que foi que Zwinglio fez? Certo? Ele conseguiu abolir em Berna e Zurique a missa. A missa foi abolida. Não teve mais prática de missa, teve prática de culto, porque o mesmo fato estava acontecendo na Alemanha e as notícias eram repassadas, e aí a mesma prática de culto lá, certo, acontecendo na Suíça aqui. Ele conseguiu acabar com as taxas de batismo e sepultamento. Você sabe que a igreja naquela época cobrava taxas altas para você ser enterrado e você se batizar. Zwinglio acabou com isso na Suíça. Taxa de batismo, taxa de sepultamento, ele acabou com isso aí, e os monges e freiras receberam permissão para casar. Na Suíça. Fizeram a festa. Fizeram a festa, não fizeram? Fizeram a festa, professor. Monges e freiras agora podiam casar. Liberados na Suíça. Camarada estava lá, coitadinho, né? Todinho. Depois daquela